Sigo agora, peraí. Pronto. Consegui. Legal, então bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Tashi dele namozu tsangmala. bom Bom dia. dia, tudo bem? Então, Uhum. bom dia, pessoal. Então, hoje é o nosso último encontro, né, de 2024. E hoje a gente vai fazer uma aula especial, né, com um pouquinho de resumo, né, do que a gente viu este ano. E aí falar dos próximos passos, o que a gente tem planejado para as próximas semanas e o ano que vem, tá bom? Ya. Namozu tsangma, zum shimbarisha, tangazu, zinda gozu shayin. Tangbo dela, zuchisho kargo virezi, tangazu tsangmi, tomar dela ya, kolonde ya bochi, nibardo, chegou da hajim kichimbo chadi yore. Então, primeiro de tudo, bem-vindos a todos e muito obrigada por vocês todos estarem aqui, não pela gente, mas sobretudo pelo interesse de aprender, né, sobre coisas significativas para essa vida. Então, antes de tudo, antes de a gente começar, né, o nosso dia de hoje, é muito importante a gente setar a correta motivação, estabelecer uma correta motivação. Marozo, chigi leka chawa kandichi cheba inayang, kolonda hajim kichimbo, sozo samlote. 난 삼로도 정보지 여바이나 소소 레가디 야보지 용 토비야 삼로도 겐바지 모두 메바이나 나 레가디 야보지 용 토비 메인 송자니 제가 그런데 야보 고비요레스. Porque é muito importante, independente de qual atividade a gente for começar a se engajar, é extremamente importante a gente estabelecer uma pura e correta motivação. Porque se a gente tiver com uma motivação correta ou com uma vontade poluída, né, essa ação que a gente for fazer, na realidade, ela vai se transformar numa ação incorreta e vai trazer resultados para nós mesmos, né, negativos. Então, é muito importante a gente citar uma motivação positiva para o resultado desta ação ser positivo. 당으로서 지금 삼로 야보지 용 용으로 제발이야 가르고레스 디가나 페나타 캐런소 데나라 요니 조다 지제나 출리 다문다 켈레니 데니요 이스바레 아니 데이마이 나라로 소소 건조래야 소와다 어디니 지기치 당가서 넘바 이마이나 넘바 코로래 건조라 소와다 당지요레 어디 제네 가서 그런데 지금 다디 무슨 그냥 주케 말랭케 데니 이마이나 개요 말에 저는 지금 삼비 나올라 가르레스 디가나 당가서 디디 지금 로종 장장니 소소래야 벤토야 미샴발래야 지금 벤토용야 체대인 삼바로지 어디니 삼로지 당샤나 디기요 그런 상부세 디디 차비요레. E uma correta motivação significa ajustar o modo de pensar, o modo de como enxergar essa atitude que a gente vai, esse trabalho, essa ação que a gente vai se engajar. E como que a gente enxerga, como que a gente encara essa ação, como que a gente corrige ou seta esse modo de pensar, que seja benéfico, primeiro, que seja benéfico para todas as pessoas. E se você tiver alguma crença religiosa, você tem que, obviamente, sempre dedicar, né, pedir a permissão e dedicar para os profetas ou para os santos da religião que você acredita. Nós, no nosso caso, somos budistas, então, obviamente, a gente toma refúgio nas nossas três joias. Mas vocês devem ter cada um a sua crença religiosa, respeitem sempre a sua crença religiosa e peçam a permissão e valorizem os seres, os santos e os seres de alta realização da própria filosofia ou religião. E ainda se você não tiver nenhuma crença religiosa, também não tem nenhum problema, porque o ponto de estabelecer uma motivação correta é de gerar aquela vontade de que o que eu for fazer agora seja de benefício não só para mim, que não me traga benefício individual, mas sim que seja benéfico para todo mundo. Com essa motivação, aí sim a gente começa qualquer tipo de atividade. Então, vamos começar agora para esta aula. 상예 주당자기 주 상저 보도다 교수치 도기 주스 기비 손 롤라비 주 상계라 바라쇼 강기 투시녀존이 따라다지 담비 주는 돈자바 우던데나 천자 람주스로 끝나 따위미 감사다 그비 주 세비 교비 담기 선자 신민나 주 돈이 제존도 주비 지저선자 건지도 Chanabema, Tenzin Soade Soja Domingo Show, Tamari Chinchokin, Chabo,
저기 냠을 좀 니지 전부 여러 저 안돼 뜻대로 제거는 쇼 Ele está falando em tibetano e ela traduz. Ele é brasileiro, mas ela mora lá. 해서 야 당어서 다 드린 게 너무 될라야 아 넘버 솔이야 가르치야 인스디 다 맞소 제와 종니 zonte 아니 맞소 다와 레레게 나노라 안게 니 도니 넘버 솔이야 디니 지금 사님마다 디니래야 조진람나 가시지 그거래야 넘버 솔이야 슈거래 디리 넘버 솔이야 어디서 상마다 가서 지금 돔 겸니 다 도나 상로 당당 가서 무색이 나노라 상로 가니지 당고 요메 거래야 도서 상마다 돔 겸니 주시고인 Uhum. Bom, então, este ano de 2024, nós tivemos encontros basicamente mensais, talvez apenas um mês que a gente não teve, né? Mas desde janeiro até agora a gente conseguiu se encontrar quase todos esses meses. Então, em cada mês a gente teve um tópico diferente, a gente aprendeu e conversou e discutiu e fez perguntas de tópicos diferentes. Então, agora o que eu vou fazer, eu decidi fazer um resumo, relembrar os principais pontos, né, de tudo que a gente aprendeu este ano. 야. 데네다 데네건 진짜 무신고 맞지 원래야다 뭐뭐 저 잠바녀샤 공통 거래야 데네 뭐 무슈 차인 송자 다 잠바녀샤가 나니 동벌이 라셔로데 가르차고 요리 공통 가르차고 그래서디 우종 거래야 아니 공통들 라셔 차고 송자 대야 리라셔 지야래라 어구바의 침보 요래 강인 시바이나 그렇죠 셈래야 남도라 문데 데네 지금 소소 깨요바이나 또 말로 소야 체도 아니 단다 우종 그럼 가시그리는 냠도 고인다 E antes, então, da gente começar o dia de hoje, o que a gente vai fazer como a gente já falou também, já falei várias vezes ao longo deste ano, sobre a prática, uma das práticas de meditação, que é a prática de mindfulness, né? E dentre as práticas de práticas de meditação de mindfulness, tem a prática quando a gente observa a respiração, que entre as práticas é a mais simples, é a mais fácil, porque a gente consegue se relacionar mais fácil, e também tem um benefício muito grande. Por quê? Que, como a nossa mente é muito agitada e fica criando fantasias e relembrando coisas o tempo todo, isso acaba prejudicando a gente ouvir como se fosse um papel em branco uma nova aula. Então, para a gente acalmar esses pensamentos, a gente agora vai fazer por um minutinho, né? A gente vai fazer a meditação em respiração. Então, vocês foquem somente a atenção na respiração. Distrair, volta para a respiração, tá? 뭐야 당아서 냠도 Então, vocês podem sentar confortáveis. 나서 다들 어쩌 달로 넘어서다 냠도 아 가르 조시 가르 칸라 시요레스 조시 탐보도데 나서 미시 상부 제당 거래야 넘어서래야 지 주요레 아니 니바데 나서 담바니르샤가 거래야 아니 지 담바니르샤 곰탕 거래야 칸토 치도 토니 쉬요레 아니 손바데 가르레세 라바숨 거래야 아니 지 쉬요레 아니 시바들래야 가르진다 다 고교숨 거래야
지 주요래 대소 지 단롱아 저 되니 지 넘버 솔레 되니 지 주요 손자 대응에 양 달로 드링 니모들라 도저 상마도 돔점니 나로 저 멋세게 나로라 간이 로지 그 돈이 상로당 고래 간이 지금 냠네 제고 그래 어디 걸리 주야인 Uhum. Então, este ano a gente basicamente abarcou, né? A gente passou por 4 grandes temas dentro deste ano. Que primeiro de tudo a gente explorou as principais qualidades de um ser humano. Depois a gente explorou bastante sobre uma das práticas de meditação, que é a meditação de mindfulness, de estabelecimento unifocal da mente. Depois a gente explorou as três técnicas, os 3 treinamentos superiores, e por fim a gente explorou um pouco a parte tanto da insight ou visão, conduta e contemplação. Então, dessas 4 grandes áreas que a gente explorou este ano, agora eu vou passar o que eu lembro de mais importante dentro de cada área. 다 담보 될래야 미시 상보 세디가나 가르라고 요래라 바이나 담보 아주 수다 수인 바이나야 미상보 돈다 미상보 고요래 당아sol라 미상보다 미야보 어디 고요래스 Bom, o que todos nós precisamos, e é extremamente importante, é a gente saber como cultivar o ser uma boa pessoa, ser uma pessoa correta, boa, honesta. 야 미상보다 미야럽 세야데 지금 벤저 첨보 요바 잠고 미상보다 미야럽 세야데 제시자 담보 용투 그레베스 대야 제시자 담보 용투 그 말에 다나신 그 지금 미데 연된 첨보 요바이나 미데 상보 세야데 미야럽 세야데 용투 그레베스 대야 니바요 말에 다나신 그 지금 톡 코르사 첨보 봄보도다 디디 코르사 첨보 디디 임바이나요 미상보 세야데 용위 니바요 레베스 자와니네 요 말에스 Uhum. E o que significa ser uma boa pessoa? Não quer dizer ser uma pessoa famosa, poderosa, não quer dizer ser uma boa bem falada, simplesmente pelo nome de ser poderoso, etc. Ou ser rico, ter boas condições financeiras. Isso não significa ser o conceito de uma pessoa correta, de conduta correta e uma pessoa amorosa. Não é isso que significa. 야, 딜리 도데 가르 연구요래 지디가나 미 봄보 코르사 쳔보 요바인데 디 코르사도 페초 록바 당위 토니 미망라 강에 소야다 안디네 아마 야야라 소바 딜리 연데 쳔보 지임바이나 야 델레티니 지금 미망라 강에 답스긴다면도 소야 다 기업인줄 쳔보 지임바이나 디업인줄도 페초 록바 당위 토니 양 하징그 미망라 강에 소야 다 딜리 간소고 엉우스 잠불리라 딜사니 통출레 요바 A gente tem experiência direta nisso, certo? Porque quantos os grandes líderes, né, seja de nação, de grupos, etc., eles são bem famosos, são ricos, são poderosos, têm a capacidade de fazer acontecer, mas eles acabam utilizando de um valor incorreto, de um valor ou de uma falta de valor para agir e abranger aonde eles querem. Então, isso a gente tem essa experiência direta e por isso se criam tantos problemas, guerras, enfim. 오늘다 딘디가 토니 미성보세야데 제제제 담바 용위 니바 메바이나 다 수치셔데 미성보세야데 주고 가르쳐 버려라 바이나 지 들로 약복권 디가 토니 미성보세야데 용특 그래베 디야 말 안치가 동바야 고요반로도 하나 지 동바도 상만도 소니도 바이나 디 대장고 미성보세야데 차위요를 해서는 디야 차위요 말에 E da onde que surge, né? Como que a gente consegue se transformar numa boa pessoa? Não é simplesmente por vestir uma roupa correta, limpa, ou que aparenta ser de uma pessoa pura. Não é assim, certo? Não é só de uma roupa pura ou correta que a gente vai se transformar numa pessoa correta. E também não é simplesmente por rezar ou por meditar. Não é só por isso que a gente vai se transformar numa pessoa correta. 오늘다 미성보세야데 주치셔데 가르에지디가나 아철로가 링아니가 남저 기탄데 야상보치 고그레라 주치셔데 가르에지나 남가 삼로 당당데 야라보치다 야보치다 샬라 펜셈다 트랑보세야데 오데 요바이나 당원이 미성보세야데 차위요레 연데 매장 요장 벤저 요장 매장 토코사 요장 매장
돈다 가르는 삼로도 정보지 요바이나 어떤 미상보세요 차기요래. Então, o mais importante, aonde que realmente é, se mostra, ou mostra que você realmente é uma boa pessoa, onde você tem que botar seus esforços, é na conduta das três portas, ou seja, na conduta física, na conduta das suas palavras e na conduta dos seus pensamentos. E lembrando que dentro dessas três condutas, a mais importante é a conduta mental. Ou seja, o que é a conduta mental? É que tipo de pensamentos você cultiva, que tipo de pensamentos você deixa se influenciar, né? Porque na realidade se você, mesmo que você não tenha boas condições financeiras, que você não tenha um nome, etc., se você tiver uma boa conduta mental, o que significa ter uma boa conduta mental? Sobretudo, agir de uma maneira completamente transparente, firme, honesta. Essa atitude de ser completamente firme numa conduta correta, firme num valor, isso é o que vai fazer com que aquela pessoa realmente seja uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa boa. 단단하죠 볼래야 괜진 트름로도 제아지 요래 괜진 트름로도 트름 트름 트름로도 제아 캠보 개바지 요래 공각가라송 요래 라바이나 Tem um Abbot, tem um diretor de um monastério lá no Tibete que se chama o Abade Tsutim Lodru. E o que ele normalmente falava? 아야 소소라 밍 쳔보 요바 아니 고르사 톰보 요바 벤저 쳔보 요바 락서 다 락서 된다마도 먼저 라바가 담아도 조시바 라소비 소소라 연데나 벤저 간디지 요바 있나야스 Ele falava que ainda se a pessoa tivesse um bom nome, ou seja, famoso, tenha um entourage, ou tenha vários discípulos, ou pessoas em torno, bastante de pessoas em torno, ou que seja bem habilidoso, ou que seja bastante rico, ainda que essa pessoa tenha todas essas qualidades, 야, 그래서 가르에서는 얘가 졸래야 배주 땅에 요래스, 네가 졸래 배주 땅에 요래스. tudo isso, na realidade, pode ser utilizado para ambos os lados, para um lado positivo e negativo. 딘디드소 벤저 땅다 다기 요네다 코르살라 소바도서 참마 얘가 졸래 배주 땅, 네가 졸래 배주 땅에 주도 가르에서 미대다 디가 삼로고 토니, 삼로 얘가 요나 그래서 참마야 배주 야고 땅 그래스. 삼로 네가 지요바이나 그래서 참마야 배주 네가 땅 그래스. Porque todas essas habilidades e poder e dinheiro, etc., você pode utilizar para os dois lados, certo? Você pode utilizar isso sim para ajudar as outras pessoas quanto a prejudicar a outras pessoas. 야, 제가 말을 지 간디지 임바이나야 주 제주도 가르 소소 삼로 땅땅 그 토니 zandange yada du 제가 참마도 teleteni 요래. Então, por isso que a gente fala que é crucial a gente prestar atenção qual é a nossa verdadeira motivação, modo de pensar, qual o tipo de modo de pensar que a gente está deixando se levar naquele momento. Porque de acordo com com um pensamento ou uma motivação negativa, então tudo que a gente for utilizar, a gente vai utilizar para o lado positivo ou negativo. 삼로 땅땅 논트장가 삼로 지 땅대바이나 아니 소소가 소야 배초도 로바 땅용 그래 삼로 논트전지 마이나 삼로 야다바지 임바이나 소소가 지 톡코살라 소바도 소야 아 배초 야가 촐로마도 네가 촐라 자원이네 땅이요 말에 Se a gente gerar atitudes ou pensamentos enganosos, errôneos, errados, então, obviamente, tudo que a gente for fazer, realizar, vai ser para um lado negativo, ainda que a gente perceba como lado positivo. E a mesma coisa, se o pensamento for puro, genuíno, benéfico, então, qualquer coisa que a gente for fazer, ainda que eventualmente a gente perceba um resultado pequenininho, mas vai ser para o lado positivo. 야 데리산이 가츠고 뭐세게 나올라 가르요레 잠볼링가 미망 채와데 지금 벤저던 택견 그 돈이 다 지금 망 채와데 엔드 타촌도 요데레 벤저던 시 택견 그 차니 Hoje em dia, a maior parte das pessoas da nossa sociedade, eles realmente prezam ou só buscam o próprio benefício. E não só o próprio em que tipo de próprio benefício, seja para ganhar mais dinheiro, ou seja para ter melhores condições, só olhando para o próprio umbigo e para as próprias necessidades. 임바이나야 난가 삼로 땅땅데
하진 거 아니 지금 미 망치와 들려야 되지 탑 교원도 지금 삼로 당당 야고 매바지 Mas na realidade 자료를 isso é um modo é um modo errado e muito triste de é uma realidade muito triste. 차버려도야 데르산이 가려 연구요래 스티간이야 아니 지금 샘 준비 나차자도 샘라 남트라자도 다 딘디가 지금 삼로 누가 그랬어 마르 샘가 나차도 치리 마르 로고요래 E não só isso, a maior parte, a principal a causa fundamental de muitas das nossas anseios e problemas emocionais, mentais, desde depressão, ansiedade, estresse, etc., vem desse tipo de atitude, de olhar muito mais para o próprio benefício e a curto prazo. 그래서 딘디가 샘가 나차도 저 양바이나 주주데 라로소소 삼로 땅땅 눈을 쟁가 삼로 mambu 직 땅와라 때니 근데 소소를 강에도 연구요래 Uhum. Então, qualquer tipo de problema, dificuldades que a gente tiver ao longo dos dias, normalmente vem desse tipo de atitude. 야, 대양 지 철로니 나르초다 지 철로니 소소라 총송 삼바도 지 철로 짱ኛ라 삼로 당데 오레디 임바이나 주체쇼데 소소 남가 삼로 당당지 노르위 토니 디니가 강에도 연구요래 Mas a gente não percebe desse jeito, né? O que a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, ou qualquer tipo de dificuldade ou problema que a gente tem no dia a dia, é por conta de alguma coisa externa a gente, né? A gente fica apontando sempre, a gente busca e aponta e busca a causa dos nossos problemas sempre fora, mas na realidade a principal fonte dos nossos problemas está no nosso modo de pensar e perceber a situação. 제가 딘디 연송사 당가 쫄라 가르고 요래 스디가나 릴라 나차메바 셈라 데키 요바지 고고 요바이나 맞아 름바 당보지 가르지 고고래 스디가나 주주데 소소 지 셈라 강게 메비가 토려야 탑름 가르 땡고도 또 쫄라 맞아 니버다 상로 당고야지 차데요래 Então, por isso que, como todos nós, a gente quer a mesma coisa, que é a gente quer sim ser feliz, a gente quer sim ter esse coração em paz, tranquilo, sereno, e a gente quer esse corpo saudável, a gente quer ter uma vida com um corpo saudável e um coração sereno. Se a gente quer isso, então a gente tem que buscar a gente tem que cultivar a causa correta. E a causa correta onde ela reside, a causa correta disso, onde que ela reside no modo de pensar correto, no modo de perceber correto as situações. 야, 제가 딘디 연송사 맞아 달로 리가 로들이야 넘버솔이야 가르치 딘디가 셈리야 기로가 땅비 탑름들이야 주 가르로 지 가서 티요래 라바이나 담바니르샤가 꼴래야 나네 저는 솔래 지 강도 주도 그더니 지금서 안녕도 로종치요래 Por isso que também este ano a gente falou bastante sobre como alcançar essa nossa felicidade, esse nosso modo de pensar, né, positivo, e como reduzir, inclusive, o impacto na nossa própria saúde física. Por isso que é tão importante a gente sim treinar nas práticas meditativas unifocalizadas, entre elas a prática de mindfulness, por isso que eu falei bastante dessa prática este ano. 야, 제가 다 난신거 지 대당 추니 라와송거 냠네 제아대야 주치쇼데 맞아 가르레지 미상보지다 미 야럽지 용위 탑는래야 안 라바송 제아대 맞아 넘버 솔래야 지 칸토 주도 지니 주요래 E também, não só isso, da gente treinar a nossa mente, ficar mais estável, sem se distrair tanto, mas também como é que funciona isso? Qual que é o benefício de uma mente sábia e da conduta correta? Por isso que eu também acabei passando pelo texto dos 3 treinamentos superiores. 야, 다 난신거 가르레지 가라 아 따와다 곰바 쿄바스니 대 송송 지 남비 중근나로라 디네 송바데야 주체쇼트 가라 송고요래 스디가 맞아 미 상보지다 미 야럽지 용비 탑름라 송데요래 E igualzinho, também no último mês, quando a gente explorou sobre o tripé, né, de visão correta, conduta e contemplação, por que a gente explorou? Por que tem esse tipo de textos também, de ensinamentos? Tudo isso para direcionar a novas reflexões e mais reflexões sobre como cultivar o ser uma boa pessoa, porque é a fonte do que realmente a gente busca, que é a nossa própria felicidade. 야, 제가
Dini tanga zu pena lava sumra wachi yinba yina yang lava sumra tunda tsujim tang diin zindang ane sherab kanyamli ziyade zu sungore Magna. ane lava sum kanyamli ziyade yang zu wada tsujim diin zin sherab kanyamli. Uhum. Lembrando, então, esses três treinamentos superiores, vocês lembram quais eram? Então, treinamento em conduta, né? Treinamento em concentração e treinamento em sabedoria. Ya, ta di nani ane tsujimgi lava ziyade zu cheshir de kar rezi na marzo tsujim de yabo ji somba yina kar yungu yore ezi dikana mi de zambo chagere, mi yarab chagere ezi. O primeiro é treinamento em conduta, e que significa proteger direito às regras, ou ser um seguidor, um respeitador de regras, porque se a gente respeita as regras, a gente vai naturalmente ser identificável como uma pessoa correta. Ya, pe shaba yina marzo lobda roji yina lobda di nano leya chim dang lobda chim kare yoba yina te ki de niga lobda chi yina lobda de mi zambo chire, lobda yarab chire ziyade tenga zo yong zhondwa. Quando a gente está na escola, né? Se a gente é um aluno de uma escola e se a gente segue certinho as regras, a gente não vai contra aquele sistema da escola, etc. Então a gente não é um aluno problemático, ao contrário, a gente é um aluno bom e é muito elogiado, inclusive, por toda a direção da escola. Ya, taga na shinga tsujim ziyade ge pento nga so la mitse nano la kara pento yore ezi dikana soso songyub chigere ezi tsujim ziyade soso songyub chibi tablam chigere ezi. E o que significa, né, conduta ou disciplina? Significa é uma forma de proteção da nossa própria conduta incorreta. Pena soso kuma gyabsa mandrowa yina soso chimkana drogo marwa ta tena shinga chigi soso chigi loyem la soba tang ta tela sobi ge jawa dikya majewa yina men teni chigi soso la chimpo ya tang miga kardon tang ya tang miga kondro chigi zayan ro tang teni gergita yungu marwa. Uhum. Por exemplo, se a gente acabar não se engajando em pegar o que não nos é dado, né, ou roubando, etc., então a gente não vai para a prisão, um exemplo. Ou se a gente acabar não se engajando em adultério ou em condutas incorretas sexualmente, então a gente acaba não gerando desconforto em outras pessoas, não acaba gerando raiva ou ressentimento em outras pessoas, a gente não acaba criando um ambiente desconfortável entre várias pessoas. Ya, maruzo suda sunyi bayina ya soso gyarkab kawa yo bayina ya gyarkab te tang ti yu chim de yabo ki taga na shinga soso longba la chim kare yo bayina chim ta kini dro de bayina na soso la ya chi chim chen dro tang cheban ramanda de pogo yo mare te ma po ye bayina soso munten choli songkyub che tang de dindiga samlo tang na yan ki yore. Assim como quando a gente vai viajar, né, para outros países, a gente não é só porque temos uma nacionalidade que a gente tem que fazer o que a gente quiser nesses outros países. A gente tem que respeitar o hábito, tem que respeitar as regras e a conduta aceita e regida naquele país. Se a gente fizer isso, a gente consegue passear super bem sem nenhum problema. Nga tso boba le yak pe kar yore esi bayina. Kena lomba kawa la dewa ina lomba ti na la drobi kawa la lomba ti chudu tong gogo yo bayina lomba ti chim de ki gogo yore esi. Tem um provérbio tibetano que fala: se você quiser estar tranquilamente, ficar bem, passar bem uma boa temporada no outro país ou em algum outro país, então você tem que, e se você quiser tomar da água daquele país, você tem que respeitar as regras daquele país. Ene yen sonza ngaru zon zambu linga drombo zambu lila yoni nerkep nga zon zambu linga chudu tong gogo yo sonza nga zon zambu linga ane tim kar yo ba de ki. Yin nani kyang nga zon mila roa mila ki yo sonza miga tim de mi bordo nga zon ki gogo yore esi. Então, por isso que todos nós aqui hoje estamos habitando neste planeta em comum. E se a gente quer tomar da água deste planeta, então a gente tem que respeitar as regras deste planeta. Enquanto a gente é guest, como é que fala isso em português? Enquanto a gente está passeando, tá passando uma temporada aqui nesse planeta e neste corpo humano, então a gente também tem que respeitar as regras do que significa ser uma pessoa humana, um humano. Ma do nga zo luten de mi luten chi lang yo ba kanshi la jawa che tang la so ba zo chama de tondro ge che tang tondro li jang de ge che tang ro chi chen ni ro de ba yina ta te ha jing marap cha yo re.
Porque se na realidade nós estamos aqui com esse corpo humano, certo? Mas a nossa conduta parece é de um animal, então na realidade aí a gente começa a se transformar numa pessoa completamente ruim. 야. 배나 가르쳐 단단 통출에 요비 샘전도 소인바네 키임바이나 코로코르솔이야 지 거르소 키 제단도 지니 로고도 키 교바 가란도지나 대단 덤바지니 로고 요래 Por exemplo, até 릭담 텀비레 짬데스 릭담 텀비레지 제니 로고 그레스 마르촌 로아 미 릭인 손자 니버던 로아 미 릭 레가도 제니 로고 요래 Por exemplo, reflitam só, ainda que pareça muito óbvio, mas reflitam se realmente a gente faz isso na nossa prática diária, né? Que é, por exemplo, olhem os cachorros, o comportamento dos cachorros. Eles fazem exatamente o que o cachorro deve fazer, né? Então, qualquer tipo de conduta que eles fazem é uma conduta de cachorro, a gente consegue enxergar isso. Lembrem que a gente tem que seguir exatamente as ações que a gente faz, são as ações comuns em relação ao nosso tipo de ser. 제가 딘데연 손자 로아 미 릭담 텀바지 용와라야 로아 미 팀데 야고지 키와이나 로아 미담 텀바지 따와다 교바 기단데 로아 미담 텀바지 용그레스 Por isso que eu falo, ainda que pareça óbvio, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que nós somos pessoas, ou humanos. Então a gente tem que seguir as regras, ou a conduta que se espera, ou conduta inerente ao que o que significa ser uma pessoa humana. 딘데지 용바이나 가르요레스 로아 미나니 미 상부 미 야랍세데 차요레스 E aí, se a gente fizer isso, obviamente, a gente vai naturalmente se tornar ou se mostrar ou ser percebido como uma boa pessoa humana. 미 상부다 미 야랍 용와라 제자 소소가 팀 가르임바이나 팀데 야고지 아니 송 팀데 야고지 키 되와이나 안다가랑 고미 상부도 차위 차긴 탑람데 데레 Obviamente que daí, se a gente fizer, né, todas as nossas condutas forem positivas, então a gente vai ser uma pessoa, naturalmente, uma pessoa boa, correta, que é respeitosa das regras, e isso vai ser percebido aos demais, vai trazer o benefício da mesma linha do que a gente está fazendo. 미 상부지 요바이나데 드그레베즈나 대상근 드기 요마리 다 가르고르즈 미 템보지 고그레스 미 템보지 Então, a gente está aqui falando do que significa realmente ser uma pessoa, as qualidades de uma pessoa. Então, a primeira é ser uma pessoa correta, amorosa, bondosa. Mas só ser uma pessoa correta faz sentido e já está certo, e é isso mesmo, é o que garante a nossa felicidade, a base da nossa felicidade? Não. O que a gente tem que garantir é ser uma pessoa também completamente firme nos nossos valores e completamente honesta. 미 템보세아데 간디질라 삼로당고레 라이나 샤작반로다 미 프레바타와나 즈보치모로 딘디 요바이나 미 템보 임바다 감사라지 마이나 미 양보세아로 딘디 레베즈나 마레스 투치쇼데 가라진 삼로 템보 요메게 토니 미 템보 요메 차노 Quando a gente fala de ser uma pessoa firme, firme na conduta, não é firme de ser uma pessoa pesada e aí estável fisicamente e tal, não é isso. Mas sim é saber diferenciar exatamente o que é o correto e o que é o errado e se manter na linha sempre do valor correto. Isso significa uma pessoa estável e firme. 다 미 템보 삼로 미 템보 용와라 삼로 템보도 용고서 삼로 템보 용이 탑람들라야 가르 용 땡고그레스 제자 띵인증의 냠네 세아티 고요레 E para ter essa atitude estável, correta, firme, correta, precisa, da onde vem isso? De uma mente completamente estável e firme. E para cultivar, para treinar, habituar e gerar essa mente estável na gente, por isso que é importante o treinamento dos treinamentos superiores, o treinamento em concentração. 뭐야 다디 띵인증의 냠네 세아데 주 가르레스 디간이야 맞아 담바녀샤가 곰세나 딩도 야나 지금 조 곰세나 오다 딘디가 곰그릭지도 오도서 상마도 주 치쇼데 가르레스 소소가 삼로다 템보지 소야게 타블럼지
차되고 그래서 E para para um treinamento em concentração treinamento em concentração vem das meditações em concentração, meditação em mindfulness, meditação em instabilidade unifocalizada. Tudo isso na realidade são sinônimos e dizem a mesma coisa. São técnicas para treinar a mente num único objeto sem se distrair. Então isso são técnicas para manter uma mente completamente estável. 야. 제가 가서 잡아주는 뭐 지금 단데 라저디 나누라 된도 아니 측된바 자지도 제가 측된바 자데 가르라고 요래서 미템보지고 그래 마도 미 집에 디르산인 zambol이라 미 여기 참상 진이 몽보 요래 마도 저거 배 지금 소소라 지금 시험원데 가나 배 거서 칸 잠보 배 땀님보 신이 아니 라로 소소 배 람록발을 티쳐줘 디한테 가나 소소야 디지라 지쳐줘 제 샤바이나 아니 담아들래 소소 la kangi de yung yo sonza cheza tindi mayo wala ka karrezna mit tempo reso Por isso que tem um grande escola erudito, o Pato Rinpoche, que falou, né, que essa aqui é a segunda qualidade de um ser humano, que diz se deve ser firme e estável. O que significa ser firme e estável? É saber exatamente diferenciar o correto e o errado. Se não tem, hoje em dia tem quantas pessoas, quanta gente neste planeta, em todos os países, que vixe, só porque é todo bonitão, todo famoso, etc., e fala bem, se posiciona muito bem e acaba enganando um monte de gente. Se você não tiver, então, a sua mente, a sua conduta, a sua discriminação, a sabedoria discriminativa completamente estável, firme, você vai acabar acreditando e seguindo muitos líderes ou muitas pessoas que, na realidade, estão te enganando. 야. 다 미상보지다 미템보지 요나 대zam근 지기 요르베스나 대zam근 지기 요 말이스 다 가르고 그래스 미짱보지 고요레스 미짱종좀 뭐지 다 돈다 미짱보지 고요레스 Mas as qualidades de uma pessoa são só essas? Basta só ser uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, amorosa e uma pessoa estável? É só isso? Não. Também a gente precisa ser completamente transparente e honesta. 미짱보지 디가라 돈다 가르레스 나서 수수라 강 요비 수수 셈레 요비 연데 셰럽 세아지오레 셰럽도 배줘야고 땅 덤니지 가르이나 춘직된 거지 자와 간이직래 이바이나 수수 셰럽 배줘야고 땅 덤니지리야 미짱보 세고 Não só transparente e honesta, mas a honestidade junto com uma habilidade. Então, ser uma pessoa habilidosa. Habilidosa no sentido de esperteza, de ter a esperteza, mas uma esperteza boa, correta. E o que significa ter essa esperteza, ou ser uma pessoa esperta, inteligente? É alguém com uma inteligência muito afinada, ser muito rápido, ser muito inteligente para saber quando acontece algum tipo de situação, imediatamente saber como diferenciar o que é o correto ou não. 마르츠 수다스 이바이나 셰바세야 된 마르츠 소소게 질라요바데 마소 냠뇽고 돈이 좀 두고요 간이 좀 두고요래라 바이나 베나 나상이 데데데 지기 가상가망아 데지 로고망에 데데데 지기 아니 당고가 밀럼 데데데 당송 어디니 그 소식 진도 데데 그 소식 들려야 셰바세고 셰바 Porque, afinal, o que significa essa inteligência humana é o que nos traz essa característica da gente conseguir planejar alguma coisa para o futuro e relembrar alguma coisa que aconteceu antes. E baseado no que aconteceu antes e nessa habilidade de poder planejar as coisas, a gente consegue realmente se desenvolver e pensar, planejar coisas para o futuro. 디니그 셰바가 나니까 셰바 역슈 셰바 장슈 셰바 트라슈 데가레즈디가 셰럽 이미션 콜레야 셰바 랍 지도 셰바 랍 지도 셰바가 나니 셰바 초데 기르 셰바 역슈 Essa inteligência, né, em tibetano Shepa, que o Geshe está falando, Shepa, essa inteligência, a gente tem vários tipos de inteligência, e a inteligência mais sutil, a melhor, a mais rápida, a mais importante, a mais profunda que todos... Ih, caiu água. Espera um pouquinho. 가봐 Aí, a inteligência que a gente tem... então, todos nós temos vários tipos de inteligência e a nossa pessoa está estabelecida, né? Ela existe, desculpa,
Ela existe baseada em todo esse conjunto de agregados físicos e psicológicos. Dentro da parte psicológica da consciência, essa inteligência, que a gente tem várias, a mais profunda, a mais rápida que eu estava falando, se chama a inteligência discriminativa, uma inteligência superior. A gente vai ter o Shera. E essa inteligência superior, essa inteligência rápida, afinada, etc., que a gente tem que desenvolver cada vez mais. 야, Estou com uma mesinha aqui que é 다 dobrar 텔레야 a 시럽 cabeça. 라고야 짐슨 가르자 셰바 역쇼 저쇼인 라고야 가르레스 디가 소소가 지 레니 넘버 제바스 야가다 두가가 초래야 딘디 제나 야가레 데 야가 임비 짐슨 딘디도 딘디 제나 코 두가 차로도 데 임비 두가 차비 짐슨 딘디레스 딘디 그페 딱히 그 토니 소소 삼로 식침보 땅 투고 요송자 아니 코 시럽스 E essa inteligência discriminativa é o que faz com que, que nos habilita a enxergar, a checar todo tipo de situação de maneira correta. É realmente analisar se faz sentido, se não faz sentido, usando todo tipo de argumentação correta, não só a argumentação de viagem na maionese, que a gente é super rápido para fazer isso, mas entender se realmente faz sentido, pensando em de uma maneira holística, etc. Essa inteligência que se chama inteligência discriminativa. 제가 딘디가 셰바 초도 제바 셰바 역쇼데 소소소소가 gelaya keber 제바라 탑람다 가르된 거레스 디가서 남진이 예금 이제 영어 미다다 셴바제나 항통금 제아지도 데 항통금나 계본 제발에 되니 소소가 셰럽도 열진도 그래 셰럽도 열진도에는 미드 경보 차위요레스 E para desenvolver esse tipo de sabedoria discriminativa, afinada, aguçada, rápida, é o que a gente treina através da meditação analítica, que pode ser meditação analítica ou meditação de insights especiais ou vipassana, em sânscrito também se chama vipassana. Tudo isso são meditações analíticas, sinônimos de meditação analítica. 배샤바이나 맞죠 아주 되니 처음에로 임바이나 가르 연구요래 라바이나 고 처음에데 워터 서버지고 그래서 아니 양 사반도 어디게 판서인데 마요 가지고 그래서 지금 마요 가지다 워터 서버지요 바이나 아니 소소지 나코나로라 지금 리모다 되니 가를 따고 요 바이나 서버세장 통통 그래 Por exemplo, se a gente quer, sabe, a chama da vela, o que a gente quer da chama é que seja muito clara, né, que ela consegue clarear tudo e que ela não, como é que chama? Que ela não flutue, é isso que fala, que ela não se mova, que ela seja completamente estável, porque aí ela consegue iluminar com a melhor das performances. 배대 난시 나를 주고 아니 딜리가 딱이 난시 진이 딜리 초로와세나면 도 삼로지도 이 삼로대야 템보지다 아니 배 sar보지 요바이나 아니 지금 소소기 시용 가르장나 장투고레 레가 가르질라 삼로 담바이나 삼로도 가르자 레가도 피타보지야라 아니 삼로도 야심보지 용투고요 Então, assim como a vela, a chama da vela seja super clara, e luminosa e clara, e que seja sem se mover, né, imovível, igualzinho a gente tem que enxergar que a nossa mente também tem esse potencial de ser completamente claro, conseguir enxergar e cognizar todas as coisas e de uma maneira sem se distrair, completamente focada no trabalho, na atividade que a gente for fazer. Qual que é o benefício disso? Que qualquer atividade que a gente se engaje, com essa mente completamente estável e enxergar o que a gente precisa fazer de maneira muito clara, a gente vai conseguir sempre ter um excelente resultado. 그래서 딘디 연소자 라바섬 그 냠레세아데 그렇죠 멋진 딩 나로라 하진 그 개체무지 차대도 Por isso que é tão importante nessa vida a gente realmente treinar nessas três técnicas de treinamento superiores. 야 딘디 당은 소양 지가르치는 줄을 쉬요레스는 따와다 공부도 교와 숨으시니 양치 뭐마 쉬요라 E a última vez que a gente se encontrou, a gente também falou do tripé de visão correta, contemplação e conduta. 야
다 디나니 땅보 따와서 돼 가르에 소소가 삼로 땅땅 약보 되래야 따와서 삼로 양다고 Ah, 삼로 ah, 친지 말로 봐 삼로 친지 말로 봐 임바 삼로 눈치 봐 되래야 따와 양다 맞어 desse tripé, o primeiro, visão correta, que significa ter uma boa percepção, uma boa visão, um bom pensamento, ou seja, uma boa motivação ou aspiração correta e pura. 근데 따와데 양다고 지용와라 가르 타블로나 땡고레스 다기 칸의 쉐비가 조금 더 길금이라 되니 소소가 샘데 겨와 땅고 요소다 제자 아니 금기 타블로나 땡고레스 E por isso que para a gente ter uma visão correta, pura, completamente pura e correta, a gente se baseia em qual método para conseguir gerar e cultivar essa visão correta, essa visão pura, a gente se baseia no método da meditação, tanto no método da meditação unifocalizada e o método da meditação analítica, como a gente já falou antes. 다 디니근 조금 더 길금세는 지금도 야나 팅인진지 곰다 아니 셰르고 곰니 타블로나 되니 소소가 샘데 양다 비초래야 지로지 땅투소나 다 디근 리버텔라 가르 용구요레스나 제자 쪼바자 쪼바야 양다바 돈데 미드 zambo지도 미 야랍지도 미 피타지 용구레스 E se a gente conseguir ter um treinamento, né, uma habituação, uma familiaridade, uma habituação correta, tanto pela meditação unifocalizada, sem se distrair, treinar a mente para ficar bem focada e em uma direção correta, que é o que a gente treina pela meditação analítica, então qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado dessas práticas, desses treinamentos? É o terceiro ponto do tripé, que é a conduta. E o que é a conduta? É uma conduta correta, uma pessoa correta, de conduta correta, de comportamento, de hábitos, de comportamentos corretos. 제자 드리에 손자 먼저 남비종 첨부도 소 나물 간송비가 아니 라바송 그냠네세 하는거든 다고 조송 그냠네세 하는거든 저데 나 사소소 로종지 머세게 나노 로종지 저도나 삼로 당바이나 인지미지 남바인 거예요 말이 저데 소소 로자 상부 저소소 그텔라장 디 나노 송바나시 소소 삼로 당바이 소소 머세 데키 데바지다 소소 머세 양당바지 용거래 E tudo isso que a gente está falando aqui agora não tem nada a ver com crença religiosa, certo? Simplesmente como a gente treina a nossa conduta através de reconhecimento de qual é a fonte correta, seja os nossos problemas, quanto a fonte do que a gente busca, que é a felicidade. E para a gente treinar nos três treinamentos superiores, ou para a gente treinar nessas três, tripé, etc., isso não tem nada a ver de ser budista, não de ser budista, mas sim da gente se retreinar, retreinar a nossa própria conduta para ter o resultado que todos esperamos. 대난신거 잠볼링그 출린다 만다 간디지 요바이나야 대단 대가 지금 돈바당 대단 대요 개바도 주고 송비그 아니 좀 제모도 주고 나올라 라자상보 간디지 요바이나 대소 맞소 수다 수임바이나 장투 대단 틈비 냠레 제토바이나 소소 멋지 되게 되마지 용토야 아니 저니 태종요 E hoje em dia, aqui nesse planeta, a gente tem tantas religiões, certo? E não só religiões, mas filosofias de vida. E a grande maioria dessas religiões, sobretudo as religiões principais, maiores, e das principais filosofias, eles têm ensinamentos maravilhosos, ensinamentos puros, com motivação pura de realmente ajudar a direcionar as pessoas a conquistar uma boa conduta, a se transformar em pessoas melhores. Para quê? Porque o que eles querem ajudar a todas as pessoas a conquistar o resultado que eles querem, que essas pessoas querem, que é um próprio bem-estar, que vem de uma conduta correta. Às vezes a gente é meio estranho mesmo. Porque a gente tem cabeça grande, né? E por que a gente tem cabeça grande? Porque a gente tem um cérebro grande. E para que esse cérebro grande? Porque a gente tem um modo de pensar bem vasto e aberto. Mas a gente usa desse potencial gigantesco, né, de cérebro e inteligência humana para quê? Para olhar só para o próprio benefício, só para o próprio umbigo.
아니 따산들이 춘주 지금 나나 E quando a gente olha só para o próprio umbigo, 때문에 assim, 기아 춘주 모든 통마. é como se fosse olhando através de um buraquinho bem pequenininho, que daí a gente enxerga uma situação bem pequena. 딘디 연송사 빼나가 저나 남바지리. 빼나. Por exemplo, eu sou budista. 남비기 지금 용다 E 남비 aí, se eu 좀 pensar- som마마도 이 춘이 Aí se eu pensar, jandar라 ah, 댕금이 eu 라와이나 só vou 나 receber 사는 곳을 또 ensinamentos, 보겠어. eu só recebo ensinamentos budistas. Se eu pensar desse jeito, na realidade, eu vou estar pensando tão pequenininho e de uma maneira tão inflexível. 나나 지금 이식이 주바지 임바이나 이 이식이 지 돈비 송다 딘디 마도 jandar라 그중가 따그메람나 아직 그것도 고차로. A mesma coisa, se eu sou, sei lá, cristão, católico, e por isso eu só vou seguir os ensinamentos ou as orientações dessa filosofia ou dessa prática, na realidade você vai estar deixando de aprender tanta coisa. 제가 나저 빼나 나저 칼라 빼 그래서 야급 처마 칼라도 상도 야급티 칼라 간디 좋아 간디요리 티 간디요리 스니 다가 나지 그 데모이나 나저 처마도 딱도 이마이나 나저 가르지 티칼라 소소랑 빼 문이 그 펜도 요바도 소라 나저 딘디 그 상로 자신부지니 따투무도 Por exemplo, a gente experimenta a comida de todos os países, né? Todo tipo de comida, de nacionalidades, etc., a gente come, prova. Mas analisar ou ouvir outros pontos de vista, outras filosofias, ou o fundamento de outras religiões, isso a gente não faz, né? 문이 제나 Mas na realidade, 칼라 드라만달라 소소 지 좋아 따야 그 딘디 그 도바 요바 나신거 아니 줄링 드라마다 그 케바다 데 많이 민자몰 그 케바 드라마다 그 손도 솔레 소도 니버도 지 따야 그 도바다 니버도 때 따터바지 보고요. na realidade, a gente precisa gerar essa curiosidade, vontade de, assim como a gente tem vontade de provar todo tipo de comida, a gente tem que tem que gerar essa vontade genuína de estudar e ouvir todo tipo de filósofos, de eruditos, de pontos de vista, de líderes. A gente tem que gerar essa curiosidade e vontade de aprender mais. 야. 제가 딘디 연송상 좀 로미 이거 리그 아니 셰럽도 니버도 베주 야 체제 당고야 지당 따당데 소소 제 가서 대지 고 양보지니 니버도 따고야도 뺏기 친구차. Por isso que é extremamente importante, eu estou pedindo para vocês cultivarem sabe, de usar melhor a inteligência que todos nós aqui temos. Da gente usar de uma maneira muito mais aberta, sabe? Seja mais flexível com o que você recebe de informação. E não só isso, que tenha com motivação também mais aberta e não só ficar muito grudado só no próprio ponto de vista. 야. 아니 나로 저 가르 용구열에서 되가래야 빼나가줄라 무니 나와니 Por exemplo, a gente tem 2 olhos, 2 orelhas, 같이 a gente tem só uma boquita. 내가 갈라 오래 저런 카드 Para que 뉴지 isso? Para falar 카 menos. 건조 먼저 마시 Não fala qualquer coisa. 내가 먼저 따셔오스 E observa mais. 내가 마보 녀셔오스 E ouve mais. 어디 다 임바이나 저런 좀 되게 따 되게 녀니 아니 파쇼고 빼나가 단당에 되니 저런 소리 직시에 되기도 시바이나 저런 좀 인차 제고 말이스 Mas não quer dizer que só porque vocês têm que ouvir e observar mais, assim como vocês estão me ouvindo e me observando agora, não quer dizer que vocês têm que aceitar o que eu estou falando aqui, não, ou aceitar qualquer coisa que vocês estão ouvindo ou vendo. 코디니 직시에서 Ah, ele falou desse jeito. 임바이나야 Ele falou isso, 니 멋진 나노라 되게 펜도 가르도 Mas na minha vida, qual o benefício do que ele está 내가 falando aqui? 김선 가르도 Por quê? Qual é o motivo? 우연 내단도 텅기도 Qual é a realidade? Faz sentido ou não? 오 딘디 제 Isso vocês têm que pensar. 다기 셰럽 제한테 배줘 Tem que usar essa inteligência humana. 딘디 제니 셰럽도 E 배줘 se vocês 담바이나 utilizarem essa inteligência 소소라 하시는 humana, 펜도 치무 aí com certeza vai ter muito benefício. 노야 Ok? 다 제가 딘디 지금 약보지 용어로 제발해야 다 달로 가서 지금 계란 졸래 딘디 지금 강도 저도 그 시야 돼 라보스 동보들이야 메시 상부 걸 아니 지금 가르사 아니 템바니샤가 걸 라보스 걸 다고 걸 시고야도 주부 가르래지 나로 조금 멋진 디가 나로 소소 깨니 마시 파크 디가 멋지가 나로라 기보 되고 용야가 탑람지 시에 되고 그러마도 기와 치마당 지지지까지 시고 말다 Por isso que o que a gente que eu venho aqui falando com vocês este ano, desde janeiro até agora. A gente já falou sobre as principais qualidades de um ser humano.
A gente falou sobre as práticas de mindfulness, meditação de concentração. A gente falou sobre os 3 treinamentos superiores. A gente falou agora desse tripé. Por que que eu estou falando disso? É para isso, porque desde o momento que a gente nasce até que a gente morre nesta vida, a gente passa o tempo todo tentando um bem-estar. A gente batalha o tempo todo buscando o nosso próprio bem-estar e evitando qualquer tipo de sofrimento. Então, para a gente conquistar o que a gente tanto busca, a gente tem que saber de onde vem. 맨날 결혼 속 나눠래야 아주 Por exemplo, 센디 짱바다레민도 기와 치마에 누 삼비 삼로 연이지 이바이나요 e a gente não está falando somente desta vida aqui, não. Desculpa. E isso aqui a gente está pensando, esquece outra vida, né? A gente está pensando como conquistar o benefício, né? O bem-estar nessa própria vida. Não sei se eventualmente, quando vocês ouvem o que eu estou falando aqui, vocês estão pensando, talvez isso seja importante para mim para uma próxima vida. 소소고 마센디가 나눠라 미 상보지다 미 약보지 제바이나 기와 지말래야 소소라 상보 용용와 Mas não se preocupem, não, porque se vocês atuarem de uma maneira muito correta, transparente e correta nesta mesma vida, com certeza, sem preocupação nenhuma, vai beneficiar para a próxima vida de vocês, para quem acredita. 가스님이 한 결혼 속 나눠라 기와 치마에 춘이 요마 Mas 상이 ainda se 요나요 vocês não acreditarem em outra vida, 마센디가 나눠라 소소 타기 예바나지 소소 삼로다 되니 제바 소소 지 단단히 마시 버거디가 연센들이야 소소 마세들 홀로지다 마세들 디게 단데바지 기야 용거리 ainda se não acreditarem em outra vida, não se preocupem, porque só vocês né, liderando e guiando a vida de vocês sob esses valores, vocês vão ter uma vida muito mais em paz. O coração de vocês vai estar muito mais em paz e essa vida vai ser muito mais significativa mesmo. 야, 다 거르솔 지와디니도 Ok, então é isso que eu queria relembrar e meio que costurar todos os pontos. Por que que eu vim falando isso daqui este ano? Vocês têm algum comentário, alguma pergunta, dúvidas? Se tiverem, pode abrir o microfone e falar direto. Obrigada, Cristina. Obrigada, Las. 오브리가드 지나다 Pode abrir o Bem, microfone. Ele adora a palavra de nada. Pode abrir o microfone. Vocês conseguem abrir o microfone para fazer alguma pergunta? É extremamente importante o seguinte, isso a gente sempre fala também, que é o que vocês ouvirem aqui, ou com qualquer outro professor, etc., às vezes pode parecer tão óbvio, mas se é óbvio, por que a gente não consegue botar no dia a dia? Ou então, é óbvio, mas não é exatamente bem assim que acontece. Se tivesse, sabe, essa pulguinha atrás da orelha, é isso que tem que ser colocado em xeque e agora trazer assim até para ouvir mais orientação e pensar de maneira diferente, tá? Se não só ouvir, é isso, e depois, na realidade, a vida do dia a dia é diferente, então não adiantou nada esse tipo de palestra. Porque isso aqui é para usar no dia a dia mesmo. Lindo do dia de geração. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Ju. Uma pergunta da meditação. A gente vai ter aquela aula que tinha a meditação que vai, eu não lembro qual o número da aula, mas é uma aula que falava em relação à meditação e desfocando, respirando muito para baixo. Você lembra? Eu não vou lembrar o nome da aula, mas foi uma mais profunda da meditação. Vai ter informação dessa? Não entendi. Qual que é a sua pergunta? Minha pergunta é se hoje vai ter uma aula da meditação, porque teve outras e se teve você uma quer uma mais meditação guiada, é isso? guiada. É melhor, guiada é melhor. Teringa sotis com guiada 아니, 단단 조금 이렇게 냠들아. 아니, 그래서 뭐 단거리 gratis, sungin, beleza, a gente faz antes disso, a gente queria ouvir mais perguntas, receber mais, sobretudo debates, pessoal. 지원돼? Sobre pode? Meditação. A prática de chinês de shamatha, né, de concentração, quando você está praticando e você
vê um progresso e um passo para frente e dois para trás. E aí você não consegue identificar o que que você está deixando passar na sua meditação, que você está vendo que sua mente está oscilando muito. Tem alguma instrução que possa ser Tá dada? bom. Deixa eu te ler, Carla. Lasci Ela Delê, está depois super dele. avançada no idioma tibetano. O professor te elogiou muito outro dia. Di kurangi Carla kurangi tio dire. Bernani e chegum mere jogomra. Jogum gum gyabe kabla. Tanzan datirin yapo gum gyatu son zine ansanyi anker pek durdu idus dawani tsonan le piore. Tanzani katso gum gyamna duru dawani tsonan dusra nimar je ani duru jogiores dawo sam kaduina ramares. O dicene ani mie gongi nyamlendis ngone yapu gichogla ani droe gitak yore base mena kandes ngato gongi atadis yapores kandes taji chegores. 나서 동보들라 한처럼 원이 곰 칠된 그 돈이 곰 잡고 요나 단다디 초로와드 이따가란 립거리 동보 원나 딘디 지용데 가나 원라 소소 곰아지 베네 그라 소소 셈도 소소 다고 잡고 요 말에 단데네 그라 아니 소소 곰 잡원데 가나 소소 다 셈데 소소 다고 잡원데 가나야 지금 남도에 남아리 로샤니 로다 지금 난 셈레야 진다마다 땡기요 바다 소소 통화용데 가나야 오가 남도 식치린도 찬도 na sim piori na gom jamni durindo sandu sambi choro da lepke ore. Bom, primeiro de tudo, é um excelente comentário e é a foto que você realmente está botando em prática a tentativa da meditação. Por quê? Porque logo a primeira fase de você começar a meditar é essa fase de você ter essa sensação de, ops, parece que eu estou piorando. Ops, parece que eu ando um para frente e cinco para trás. Mas por quê? Porque antes eu não era tão agitada assim, ou antes eu não era tão distraída assim, ou sei lá, qualquer coisa que acontece, essa sensação que nos vem é a primeira fase do processo de meditação. Pejabaina kera Por exemplo, na namji ngala to na machine de dewana nge karachigo nga kawandu hu kera tongo marwa. por exemplo, se você nunca tivesse prestado atenção em mim, no momento que você não presta atenção em mim, você nem sabe se eu estou indo para cima e para baixo. nyamachi kera nge Mas aí um nge dia, karachigo ko nyamachi de kera nge karachigo karashigo karasago karele ngala tachi chini dini do dewan ta nga kanjo monjo za kanjo monjo shini do de awa koda pe mi dikchaji ko pe kanjo monjo chigo kanjo monjo do koda pe ngama dini mi tanda ko kenza shiurecha karchiri ne dini ko dini tachi chini ko kanjo monjo chigo ngazo dini chorna yugo ade. e aí um dia você decide, peraí, deixa eu começar a observar, né? Deixa eu prestar atenção direito nessa pessoa. Ele vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Oh, mas que pessoa mais extrema, que pessoa mais ruim, gente. Antes ele não era assim, não. Agora, de repente, transformou disso. A gente não tem essa sensação? Ya. Ta karada ngoni chena cherang tila tani nyama chila cherang tila kola tachi chiyore. Mado mide ngamani tagaran teni Mas do na do de realidade, ina ngama cherang tila torna chiyore. Tani ne kola cherang tila torna chiyo sonza ten tongu yore. mas na realidade, a Dani gostou. Mas na realidade, não é que a pessoa antes era boa e se tornou ruim, não. É que antes você nem sabia, você nem estava prestando atenção. Quando você começou a botar atenção no que a pessoa faz, aí você se tornou mais consciente disso. Pete nanshin Desse mesmo jeito, matsugo semba chiga nanshin de kasa kawa jigde orta ina tanda parta matsu dako japtap chiyo marwa. Ta ko kale dako chi jawonde kana ne ko kara trengi yore kara chiyo yome tsama dan tongonde kana ane sosa nangi semi tanda mene trengi ta pete yapo gudu samaro tsona de lego. ao mesmo jeito, essa nota mente aqui, ela é que nem um macaquinho, certo? Ela não para de jeito nenhum, ela fica pulando para cima e para baixo, né? E por que acontece isso? Porque essa nossa mente é completamente distraível, ela vai, volta, pula, porque a gente não sabe como controlar, como domar, como segurar essa mente. Então, a partir do momento que a gente, primeiro, quando a gente tem a vontade, né, de controlar essa mente, sabendo dos malefícios de não ter controlado essa mente, aí, primeiro de tudo, a gente tem que olhar para ela. E aí, reconhecer o que na realidade ela faz, que antes a gente não sabia. Ya. Ta cherang karazi de gomjab yene kawla o tangi
gomja 어디 가나 디리 gomja 산이 gomja 어디 가나 다기 나시진데 소소 직각깔래야 디니가 셈나 초나래 디간래야 안데 셈식 마차와진 양 gomda 삼 마차와진 gom도 못하니 잡고 그래. Mas é muito importante você, não só porque você começou a meditar, né? Digamos, quando você está nessa temporada inicial de meditar, e só porque você tem essas sensações, essas percepções meio esquisitas, ou às vezes até não tão legais, é extremamente importante você dar continuidade, continuar no processo de meditação. Não só naquela sessão de meditação, digo, no dia a dia. Não desistir desse treinamento. 야. 되네. 땅 아주 남기네 창라 만으로 와자지. 소소 gomja비 까블래야 주소도서 야고 창상. 아니 고림도 만으로 와. 어디니 지금 토닝 이버도 gomja고 E 그래. não só isso. E outra coisa extremamente importante é você saber as fases, os estágios que você tem que meditar. O que eu tenho que pensar primeiro? O que eu tenho que fazer depois? Etc. Porque quando a gente altera a ordem dos passos de uma meditação, aí isso pode te guiar para um lugar muito errado. 다 저는 그 gomja고 고자네 야진도한테 간지네 하고 그래 라와이나. gom마지위 원래야 소소 콘트롤 쳔보지 이마이나. 다 gomja고 되지네. 대제 가만히 소소 콘트롤들 대제 지로도니. 콘트롤 대제 시총리도 오고 요바이나. 땅원이 muito bom, 저는 그 gomja. Muito bom. Muito bom, Leo. E aí, Muito bom. E aí, se você continuar nesse processo, né, de transformação, porque o objetivo da meditação é se transformar para uma pessoa melhor, certo? E qual é o sinal que fala? Como que você sabe que você realmente está desenvolvendo, você está se desenvolvendo com a meditação? Quando você compara os seus comportamentos ou hábitos antigos negativos. E depois de você passar por uma temporada meditando, se depois, digamos que você era uma pessoa facilmente irritável, ou bravinha, ou muito soberbo, etc. E se lá na frente, depois de você passar por esse processo de retreinamento, você se tornou menos explosivo, ou menos soberbo, etc. Aí, esse é o sinal que esse processo de meditação está te ajudando. 야, 나 저런 거 곰들이 저 산이 저기 벌지 되니 곰자고 요래서 내가 아니 날ger 치리 나가 배시면 상으로 되니 자소마이나 다 곰자야 놀고 요래. Em contrapartida, se você se tornar, né, um super, eu medito todos os dias, olha como eu sou importante, olha como eu sou expert nessa parte, né, nessa arte de meditação, eu sou muito, muito importante, muito blá blá blá, e que eu não posso mais falar palavrão, né? É muito importante, etc. Então, o que quer dizer? Que na realidade, processos de meditação você está usando para aumentar suas aflições e não reduzir as aflições. 미군 동사다 드리고 곰시고 저거 코가 곰자미 곰바와지래 라그래 사비 드리고 민다 드리라 사로 당네 드니 내제 곰데나 세면 저렇게 노요 뭐래 리포가 다가제 곰자고를 모두 오늘 곰자한테 샘거 돈이 잡고 대야 땀 년자로도 드리 제도 곰자나 곰노 보여요. Porque só pelo fato de sentar super bonitão, assim, sabe? Todo gato, gata, linda, poderosa, assim, sabe? Olha como estou meditando, ficou horas aqui, né? Com o olho fechado, etc, etc. Como eles estão pensando de mim? Olha como que eles estão olhando. Olha como o meu nome está ficando cada vez mais importante. Olha isso. Na realidade, você não está transformando essa mente. Ao contrário, você está se deixando levar por todas as suas aflições, que vai te trazer todos os problemas. Porque, na realidade, a meditação não é o fato físico de sentar aqui e como que as pessoas estão percebendo. Não é isso. Meditação é a habituação, reabituação, familiarização em outro patamar para transformar essa sua atitude mental para um lado positivo. Tá? Tá bom. Tá bom? E daí, então, se você fizer isso, então aí sim vai ser muito bom para você. Muito bom. Mas, gente, você tinha falado alguma coisa, Marcelo? Pergunta aí, Menina, mas porque se não tiver pergunta aqui, a gente faz a nossa meditação. Eu queria fazer um comentário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Do ponto de vista, né, da maneira como a gente trabalha mindfulness, dentro do que a gente chama de mindfulness científico, live, e nos treinamentos, né, estruturados, tipo a gente tem um aqui na Unifesp, né, que é o MBHP,
Do meu ponto de vista, né, a gente, na verdade, não trabalha mindfulness com a ideia de meditação unifocada. A gente tem vários tipos de práticas, né, nos protocolos, que vão desde a meditação unifocada até a meditação analítica. Então, a gente, por exemplo, observa os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, né, as próprias condutas, comportamentos. E a gente também inclui práticas de compaixão, prática de conexão com valores, né? Então, acho que a gente, dentro do que a gente chama de mindfulness, aqui no, entre aspas, ocidente, há uma mescla, né, das meditações unifocadas, das meditações analíticas, da compaixão, da conexão com valores. Então, a gente aborda, né, também esses vários aspectos a serviço da sabedoria, né, de tomadas de decisões que sejam mais funcionais, que sejam mais sábias, né, que sejam mais éticas. O que não tem ênfase, na verdade, é na conduta, né, como tem no budismo, nos caminhos espirituais, entendendo que a gente está sobre, né, leis, né, sociais, cidadãs, né, que promovem isso, né, promovem a compaixão, a boa conduta. Eu acho que seria essa a principal diferença no meu ponto de vista, né, quando a gente fala dos treinamentos contemporâneos de mindfulness, e a gente não entende mindfulness exatamente como a meditação unifocalizada, mas uma mescla de todas essas abordagens. Eu queria ouvir o Guest, se ele pudesse comentar sobre isso também. Tá bom. Dela nga so chimpang shara, nga so chimpang shagi nyamlen chigires, nga so lobjunche, ta nyamlen chigires ra. Ina nga so chimpang shadi kanres lobjunche ta so nga so kare chigires na ke sanga genelwa. Ani nga so ani chitang karires na chimpang shasi ati ani chegum jogumra. Ani jogum changmrang mares. Nga so chegum tan jogum nikares. Di chimpang sha nga so kobiduas. Chimpang sha da di nika invasong sa da nga so ani lula nga so samotangires nga so yang ani champa ta ninjela so nga so yang ani prima ko nga so ani kregom gya gyesra di nga so chamani nga so pe kuyambo da invasong sa nga so chok chamani nga so tagyes ina yang ta na gena giti chupa duas na tawa kompan chupa nga so antonan chigyo maremato ina yang da karesmani chegom tan jogom nika chamse la sopa sama nga so tada tagios ken de chimpang chatanda nga so ni durabki tandagi durabki chimpang nyamlen chitanga so pe kuyambo tang nintargi nyamlen ane chaya chedus tigala yang so chitsok durabki chitsok ti pento yang chedus tang so nyamlen chigiostra ni nga so yang sama ni mikia doate ma so sanga so pento chaya chedus tinga so kodong se namindo di nang pe ki kodong di ke che maresta so tu tensangi durata nucho ki che pengi shagi nang sha se namindo da kodong di res o di tola gela kirangi samsul kuchinaro nang 당보 때라 저런 속 초박의 민 코로나에 고향이 초 고향 초바 하시. Bom, primeiro de tudo, 이리지 요가도 빼면서니 가보 좀 될라야 지스 여랑당 집이 돈 obrigado, Jein. Bom, primeiro de tudo, o grupo de vocês, né? O grupo de vocês se chama Mente Aberta, né? Interpretando Cuyambo, Mente Aberta. E só por vocês terem esse nome, com essa vontade de realmente ter uma mente aberta, isso me traz muita alegria e eu de verdade agradeço terem esse tipo de vontade, de motivação inicial. 다 저런 속 초비가 민래야 고향보 초바 집이 민 따바 나신데 아니 다 주치쇼도 민그 제가 가서 변도용 거 다 디나라 요비가 미드 속고 니버도 고향보 디나니 다 주부 지금 게라 저런 인손자 주부 게라 고치비토니 심 고향보 제고야다 아니 초참말라 따고야 돼 대백기 치무차들 그 민단 틈비 Por isso, mas também não ter só levar o nome mente aberta só no nome, também não faz muito sentido, ou não é tão importante. O mais importante é vocês, já que vocês têm essa motivação, né, de ter essa mente aberta, e ainda mais você sendo líder desse grupo, sobretudo você tem que realmente botar em prática, e se é que você já não está botando em prática, obviamente, essa atitude de completamente pensar de uma maneira completamente holística e bem aberta para
para honrar o nome do grupo Mente Aberta. 마도 말서 까깔이야 민드페야 오니보다 안에 소소 제단 가르에지디가라 안 소소가 라야 역쇼이 니 제단 역쇼이 얀다도 이 말이 삼비 우디리 가서 레양 까깔이야 디니가 삼로데 레고 우디니도 리버다 삼로 메바지 보고 É porque às vezes a gente, apesar que tem esse nome ou leva esse nome, mas na realidade a gente fica muito, às vezes fica muito, sabe, com estrito, como é que fala? Muito apegado ao próprio ponto de vista, sabe? Ou ao ponto de vista, ou à filosofia, ou à teoria, que parece que tem que defender, e na realidade não é isso. Isso é começar a se tornar extremamente inflexível, que esse, na realidade, é o contrário do que a gente quer. Pena Por exemplo, o nome do nosso grupo é Shide, Shide, ou seja, um coração em paz, totalmente sereno. E aí eu coloco o nome do meu grupo desse jeito. Por exemplo, a gente tem o grupo, o nome do nosso grupo, né? Então é o Peace of Mind em inglês, como que a gente decidiu traduzir, né? Mas ao menos é ter um coração pacífico, né? Sereno e pacífico e contente. Ainda que a gente só tenha uns copos chinfrins assim para tomar água, a gente não tem nenhum tipo de estrutura, né, financeira, etc, num grupo pobrezinho, mas ao menos a gente tenta ser o mais harmônico possível dentro deste grupo. Então, primeiro de tudo, por isso que estou falando isso, e realmente eu me regozijo, eu fico muito contente que você seja o líder desse grupo e tenha esse grupo com essa motivação, com essa vontade realmente de honrar esse nome Mente Aberta, pensar mais aberto. E na realidade, ser o líder ou ser o professor de um grupo, né, ou ser o professor é de uma responsabilidade imensa. Porque na realidade os alunos, as pessoas, né, que seguem essas teorias, se eles estão seguindo o lado correto ou incorreto, na realidade é responsabilidade do professor. Dentro dos textos budistas, das escrituras budistas, para se tornar um professor não é só começar a falar, né? Tem que ter as características específicas e super superiores do que significa ser um professor. Desse jeito. Por isso que vocês utilizarem do conhecimento do mindfulness, das práticas de mindfulness, para botar em prática na sociedade contemporânea, sociedade laica contemporânea, se puder botar isso em prática, é extremamente bom. Então, por isso, por todo esse contexto, eu realmente me regozijo com esse tipo de grupo. E assim como eu falei, né, assim como você falou, a prática de mindfulness, dentro da prática de mindfulness, a gente tem não é um tripé, como é que fala? Tem dois grandes pilares, né? Que sim, dentro da prática de mindfulness, a gente tem os dois pilares, que é da meditação analítica e meditação unificalizada. Existe um mínimo de diferença, sim, né, de maior abrangência e menor abrangência, se a gente fala de mindfulness com meditação unificalizada.
봉안소 디니 곰치 제요 곰기요자 다테모네 트라니가 하진 거 아디니 자와치 모리 맞죠 잠리라 십대 잠물리라 십대 용고나 촌차당 두튼 촌차당 멘달라 테니 잠리 십대 추니 용도 말해 당아준 잠리 십대 용고 요바는 뭐니 맞죠 잠세 냠네 제비도 미랑로서 메리 모레가 토니 잠세 냠네 제나 텔레티닌 잠리 십대 용도 tinha tipo 자와치 모리 E você muito também, bom. muito bom. E você também comentou que vocês fazem as práticas de amor e compaixão, meditação, né? Cultivar amor e compaixão. Isso é extremamente importante neste planeta para se alcançar realmente uma paz, né? Uma paz nesse planeta, uma paz na sociedade, nos indivíduos. Não adianta ficar só com os rifles, só com as armas e entrar com violência para conquistar uma paz. Isso não existe, isso é uma loucura. Para a gente realmente conquistar a paz e significado mesmo na nossa vida tem que ir através de qual é o caminho? Como você falou, através do cultivo dessas mentes positivas, amor e compaixão. Por isso que você tendo contado que vocês fazem isso extremamente, é muito bom, é muito bom. 근데 예송자 다 디리산이 디르 디가 나로라 다 빈저 하징 첸 톰보 야긴로와 난다가 나징 다 디리산이 어마운트 단다만다 디리 용비 까블이야 너니 디리가 잠바녀샤 그 곰치 체니다 디리도 겐라 가조 마마다 곰겐 겸이 가조 마마 요바이나야 은자불리라 텐데 카요라요 그 벤도지 용고 요송자 어차피 다 잠바녀샤 고미나리 잠세 고미나리 가리나 어디 곰 그리도서 니버도 고야지 차대요 송사 안나버 주이마이나 가서 탑덕 더니 아니 니버시 자로나 E com certeza, se vocês conseguirem cada vez mais botar isso em prática, né, e cultivar de novo e de novo em meios quase que diários sobre amor e compaixão, etc., com certeza você vai estar beneficiando, né? Quem estiver praticando isso vai estar beneficiando para alcançar aquela vida mais serena, significativa dentre os praticantes. Isso é com certeza muito bom. 요 인데 따딱배 디름델라배 뭐니 맞죠 미라 펜바 야나 티토 차르바 코페 나서 로토 메톤로지 모이나 티간레 차바타나 코타다 배 뭐지 그러봐 어디 나진 그 디름 디가 나로라 가기에 주야나지레 정말이셔가 곰 가서 롭텀니요 잠바다 니지가 곰 가서 롭텀니 요바이나 다딘 뭐니 전디배 야고 다 임바이나요 말로서 곰 라발라 소소 곰 잡고 야고지 소소 당보 야고지 자니 밀라라 고그르모도 소소 마자니 밀라라 고그르 데니버도 키치모죠. E sim, então, para poder beneficiar, né, e botar na prática do dia a dia, na sociedade civil, leiga, atual, contemporânea, etc., com certeza, você né, estudar e utilizar da prática de mindfulness, utilizar e aplicar a prática de cultivo de amor e compaixão, etc., com certeza, a gente tem diretamente o resultado, a gente consegue enxergar diretamente o resultado, então isso é muito bom, eu acho que faz sentido e vai para frente, mantém a sua caminhada nessa direção, sim, eu acho que é muito, muito importante, sim, mas obviamente que quando a gente se engaja em tipos de meditação, é extremamente importante a gente estudar mais a fundo, estudar, entender da onde que surgiu, como é que funciona, aonde está encaixado tudo isso, e aí depois você consegue explicar melhor. Mas com certeza que tem um benefício, não tem a menor dúvida, tem benefício sim, e se puder continuar o quanto mais, continua, por favor, continue. Beleza? Alguém mais? 되면은 아주 딱 그런 거 지금 Físico até um 지원하지. por lá anda por aí. 오늘 다 줄래. Yamina no karmatik tiskum. Bom, então a gente vai fazer um pouquinho da meditação guiada agora, como a Julieta falou, e a gente já tinha pensado nisso antes. Vamos botar um pouquinho em prática, né? Em prática, como que a gente bota isso em meditação ou em reflexão, tá? E depois a gente faz os nossos minutos finais aqui de próximos planos para o próximo mês e ano. 그래서
다 계란소 급장 걸로 되어 나 Bom, então 가래는 se vocês 지기도 puderem, 이마이나 sentem tranquilo, 또 정보지. sentem de uma maneira confortável, tá? As pernas não é importante, mas a espinha tem que estar completamente alinhada. 다다기 그쪽 강나 손바 나신 것도 가서 잠시 karma 가지기는 잠시 잠바다 세우고. Então, já que o último assunto foi amor e compaixão, meditação em amor e compaixão, então vamos fazer uma meditação em amor e compaixão, tá? 아 담보 될라 가라 삼로 당고도 이제 담보 아주 라신 참아 도다 심지 간이 이 지금 봐야 나다 지고 지죠 대원도라 대원만도 바래 삼비 다 삼로 지다 가르에서 아주 참아라 초로와 데디도 지바 요송자 수도 수임 바인데 대원도케 등월만도케 지마도 아니 등월도케 대원만도케 지가 요 말에 나다 지바래 삼비 어 삼로 딘디지 다이나. Ok, então todos sentados, confortáveis, se puderem fechar os olhos ou deixarem eles bem levemente entreabertos, tá? Então agora a gente começa, que tipo de pensamentos a gente tem que cultivar nesse momento? Primeiro de tudo, quando a gente começa, a gente pensa, bom, então, assim como eu também quero simplesmente ter um bem-estar, eu não quero nenhum tipo de problema, não quero nenhum tipo de sofrimento. Eu quero sim viver essa vida de maneira plena, sem problemas, de maneira alegre, com bem-estar, assim como eu gostaria disso, todos também querem exatamente a mesma coisa. Todos também querem evitar qualquer tipo de dificuldades, estão tentando o seu máximo para conseguir uma vida plena e tranquila. Reflitam sobre isso. 라신 참아 대원도 등원도 지바 이마이나 나라 대와고 하는지 심지지 않다라요. 대원 타다다 되므쇼 삼으로. Então, assim como não só eu, mas todo mundo, a gente quer ser feliz e a gente não quer nenhum tipo de problema, que possa essa felicidade ser conquistada o quanto antes, tanto para mim quanto para todas as pessoas, que ela possa acontecer o quanto antes. 단티가는 대지 심식 치리 당도이나 대원 타다다 되면 니지기 삼비 삼루지. E que bom seria que todos pudessem ter completamente a vida perfeita, a vida feliz que tanto quiseram. Mas não só que bom seria, não só pensar que bom seria que todos fossem felizes, mas que possa eu ser a causa, que possa eu lidar, ajudar a guiar, ajudar a conquistar essa felicidade de todos. 다는 신그 심진 컨디션 바이는 나다 지고 지죠. 등물만도 바인 손과 심지다 다 등물 타다다 되어쇼 삼. E não só que assim como eu quero ser feliz, mas eu também não quero nenhum tipo de sofrimento e problema, as outras pessoas também, assim como eu, não querem nenhum tipo de sofrimento e problema. Então, que bom seria que todos estivermos completamente livres de sofrimento. 소소 삼루지 치리로 다시 치리도는
심지어 지금 능은 타다도 저트바도 내지기 사비 tem que simchi que E agora, para treinar e cultivar a fortaleza interna e o grande amor e a grande compaixão, que a gente possa gerar aquela atitude, aquela vontade genuína de não só desejar que todos estejam livres de qualquer sofrimento, mas que seja eu, vamos gerar esse pensamento que seja eu a causa fundamental para que todos os seres sencientes estejam livres de sofrimento. 심지 타다래요. 대원 타다도 저트바도 능은 타다도 저트바도 단당할래 니번도 문도 니번 단당할래 니번 있나요? 마틴디가 니번도 대비 가서지 니버도 차이 사비 심시 Para libertar, ajudar a libertar todos os seres de qualquer sofrimento, trazer felicidade para todos os seres, eu já tenho esse poder hoje? Eu tenho condições para fazer isso hoje? Caso eu não tenha, eu vou fazer de tudo para eu ter esse poder um dia, para ter essa capacidade um dia. Então, por isso, hoje, eu começo gerando essa intenção, que seja eu, verdadeiramente, essa pessoa a ajudar todos os demais. 배드는 상도 바이나 미모 그 두머 세리아 강이 세리아 미모의 대기용 그 니바다 대비가 야크티 홈보치 선비 아존나비 상도 되지로 어때 나시 상도 Só um exemplo, sabe quando a gente tem muita vontade de ajudar a eliminar os problemas, seja de uma nação, e quando a gente tem vontade de eliminar os problemas de uma nação, a gente não fica com vontade de, não surge aquela vontade de, que bom seria se eu fosse o presidente dessa nação. Essa é a vontade, essa é a atitude que vocês têm de gerarem agora. 나서 Ok? Então é isso, gente. 좀 된다고 Ok, então é desse jeito que a gente começa a cultivando a mente de amor e de compaixão, tá? Só como um exemplo, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver. Espera um pouquinho, tem 4 perguntas. Não sei se foram só comentários. Bom dia, poderia repetir de novo esse treino de meditação? Tiva tá dando. 지금 다 조금 기다려. 다 길곰새한테 주우드 가 말은 조금새한테 주우드 가르레즈 소소가 샘데 어묵땡가 간래야 소소 곰자 간디지 소와이나 디 간래야 마요바치네 템보 네타바치다 대야 서보지 이거 토니 템보다 서보 단 정보지 토니 로드티 간다샤니 어디니 어디니 양양 지버치바들래 조금스 Bom, então, a última pergunta que a gente recebeu aqui, né? Qual a diferença entre meditação unifocalizada e analítica? A meditação unifocalizada é quando a gente treina a nossa mente a ficar completamente estável num único objeto. Num objeto, quando a gente fala objeto, não necessariamente é físico, tá? É em qualquer coisa que a gente visualiza, a imagem que a gente se decidiu treinar para estabilizar a nossa mente. Então,
Quando a gente treina a nossa mente, a nossa atitude mental para estar pensando, visualizando só aquele tema, aquele objeto mentalmente, não com os olhos, sempre mentalmente, isso, sem se distrair, isso é a meditação unifocalizada. 음, 다 Ou meditação em concentração, tá? 계금사데 가르레지디가 소소고치 곰자게 돈래야 페나 가서 미다반로지 곰바이나 꼭 미다바이미 김츠 망보 삼로다 지 그르바게 돈이 김츠 어디기 전에 고 미다바리 디기 전에 자 미다바리 디기 전에 자 미다바리 어디니가 고 양양양이 양다 깨버지비 돈이 곰지때 못할래야 계금사 E a meditação analítica, então é quando a gente decide analisar algum fato, então diga um objeto ou algum fato. Por exemplo, se a gente decidiu fazer uma meditação em impermanência, ou em transitoriedade ou impermanência. Então a gente se foca somente no assunto impermanência, ou naquele objeto que vai ser a base de análise do porquê que aquele objeto é impermanente. Então a gente observa somente aquele objeto e a gente vai procurando razões corretas e sem falácias, sem erros lógicos, para, é impermanente porque vem de causas e condições, é impermanente porque vem dessas outras condições, é impermanente porque tem essa informação. Ou seja, a gente está completamente focado no assunto impermanência e a gente checa, analisa por diversos aspectos, mas sempre sem se distrair do objeto focal. 라서 나가서 안에 추서 주다가마 주지로 차선더니 나마서 다들이 가서 저는 잠 다가랑 샤긴 안에 나마서 나서 참이게 토니 다지 들이 양할서 깔레로 잠디 드니지 가서 되지니 얘네 나서 참이게 주주 냠도 몰음지죠 되니 저런 나머지 Ok, tá bom? Então é isso. Bom, então é isso, gente. Então a nossa aula, o nosso ano. Ok. Então o nosso ano de 2024 terminou? Terminou assim, né? Nesses encontros mensais. Se for de benefício, se vocês acham que faz sentido tudo isso, a gente continua o ano que vem, a gente pensa em outro assunto, ou de acordo com o que vocês acham que seja de benefício. E a gente vê também qual que vai ser o modelo, etc., para ser também sustentável esse tipo de curso, tá bom? Então, essa é uma coisa. O que a gente gostaria duas coisas que a gente gostaria de falar aqui, se vocês, se fizer sentido, se vocês realmente gostaram desse tipo de cursos e querem continuar apoiando a gente e ajudando a gente. Se vocês também quiserem, a gente, como um grupo aqui de monásticos, a gente também aceita ajuda, doação, qualquer coisa assim, sem pressão e não precisa não, mas é porque a gente, né, a gente ainda não está com esse corpo de luz, né? Então, só se vocês tiverem essa vontade. E outra coisa mega master legal, que é que a gente, em 3 semanas, está chegando no Brasil. Né, a gente já foi convidado, né, por alguns grupos para dar alguns cursos e palestras ali no Brasil. A gente vai estar em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas, tá? A gente vai começar esses cursos dia 9 de janeiro e aí, por enquanto, o último é dia 4 de fevereiro. Por enquanto, essa é a ideia. Depois a gente passa certinho a agendinha. Então, mas também, por enquanto, a gente está indo com a vontade genuína, sem outros interesses, de poder beneficiar. Esse é o grande vontade mesmo, não é outra coisa que nada, né? Só que por enquanto a gente está a maior parte de toda a saída ainda está saindo daqui da gente. Então, se vocês também quiserem, né, fazer parte de uma grande vaquinha brasileira para poder ajudar a gente a conseguir ir sem tanto sangria, a gente realmente tá precisando de ajuda sim, senão a gente não vai conseguir mesmo. Sair assim, e bem, assim, bem tranquilo. Então, se vocês puderem também, se vocês quiserem, puderem ajudar, a gente vai agradecer de coração e é para o benefício aí de vocês também. Quem não puder, não se preocupa, não é para gerar
nenhum problema, tá bom? Se vocês quiserem, daí eu passo as informações, por favor, a gente passa a informação onde vocês querem que passe, ou aqui, ou eu passo no grupo de WhatsApp, ou aqui, e vocês me falem o que vocês querem, tá? Me falem, se quiser que eu fale, que eu passe aqui, eu passo, se não, eu passo no grupo de WhatsApp, será? Curitiba está no roteiro? Está, Dani. Está um dia no roteiro, tá bom? Por favor, no grupo. Que grupo? Esse grupo aqui ou o grupo do WhatsApp do Brasil, no XD no Brasil? Aí eu posso passar lá, do WhatsApp, ok. Aí a gente manda lá sim, tá bom? Esse negócio do Pix, sei lá o quê, eu não tenho, não. Esse negócio aconteceu depois que eu já morei aqui, então eu não tenho esse negócio. Mas tem uma conta mais pessoal assim, por enquanto, tá? Depois a gente faz, quem sabe, uma conta XD do Brasil, tá? Eu passo. Pode ser? Para vocês? Mas por favor, não pensem em coisa ruim, não. É só para a gente conseguir tá aí mesmo, tá bom? Bom, é isso. Então, o Geshe-la me pediu para a gente fazer um encerramento todo mundo junto aqui, gerando a dedicação de todos os méritos e de toda a virtude que a gente gerou neste ano inteirinho, de dedicar 1 hora e meia, 2 horas de um domingo por mês só para esse tipo de ação virtuosa. Então, vamos todos juntos fazer essa dedicação final, essa oração e dedicação final de benefício para todas as pessoas. 가리라비 구르베지 너도 그래서 저번에 봤던 데인지 전주 심지어는 맞게 봐는 이제 봐냐 봐는 어느 건데 배우를 쇼 돈이 따와지는 맞게 봐는 이제 봐냐 봐는 어느 건데 배우를 쇼 이제 건데 주게 봐는 사단은 지금 Dorje jangi gogo nyoto sho. É isso, gente. Tchau. Tá bom, muito bom com todo mundo. Se vocês quiserem abrir microfone, vídeo. Marcelo, faz um print, por favor. É isso. Obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui com o Geshe-la, pode falar. Dani, estamos vendo todos os... Olha, o Rio, não esqueçam do Rio, quando puder vir. É que o Rio não chamou a gente quando a gente estava montando a agendinha. Que pena. E a gente também quer que alguém leve a gente, traga a gente. Então, essas coisas. Senão, Sim. a gente não tá potente, vocês não estão entendendo. Não estou entendendo. Quem sabe num próximo, sim, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mas, com certeza, a gente passa a agendinha, quem puder encontrar a gente em algum canto ali do Brasil, né? Sobretudo no sul. Sul, assim, né? Sudeste, sul. Tá bom, gente? Fiquem bem. E quem for vir para a Índia em fevereiro, março, abril, tá super convidado para vir aqui no Chidê, encontrar com a gente, tá bom? E se não, aí o ano que vem, online, a gente vê como é que a gente continua tudo isso daqui. Também, por favor, mandem no grupo sugestões, ideias, críticas. Não gostei, gostei, não sei o quê. É sempre bom a gente saber como pode ser de benefício. Se não, só falar por blá blá blá, não adianta e gasta o tempo de vocês também. Tá bom, gente? Tchau. Obrigado. Boa semana. Obrigada. Abraço. Até mais. Até daqui a pouquinho. Tchau, gente. Tchau. Depois manda a Obrigado. Obrigada.